começar, né, a falar sobre ela. São só duas. 549. Pactos. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos. Porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, como age e como tu só quer o mal, que para te ajudarem exige que também o sirva em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta, pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, já chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisso apenas é que consiste o pacto. O fato do homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que esses lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com ele se faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e os espíritos malfazejos. Bom, aqui, assim, no nosso mundo, né, nas questões materiais, nesse mundo material que a gente vive, pactos são acordos, né? Às vezes, igual um exemplo jurídico, pacto pré-nupcial. Antes de casar, o marido né, a futura esposa e o futuro marido fazem um contrato, cada um assina, contendo o que eles vão ter de bens ali, né? Se o bem é separação de bens, separação total, separação parcial, eles fazem esse contrato. Ficou muito na moda em Hollywood, os artistas de Hollywood, fazer pacto pré-nupcial, né? Tem até um que eu esqueci o nome, que ele fez com a esposa dele, ele fez, cada ano que passava junto dele, ela ganhava mais bens materiais. Então, assim, já estava prevendo a separação, né? Então, cada vez que você fica um ano comigo, você ganha mais dinheiro. Então, só que esses pactos, será que eles são assim também no mundo espiritual? A gente pergunta assim. Então, os espíritos responderam para a gente, não há pactos desse tipo. Ninguém fica obrigado a fazer uma coisa que combinou, né, com o espírito mal. Então, assim, quando eu tenho a intenção ou a vontade de fazer o mal para alguém, o pensamento de vingança, um pensamento mal, vem espíritos na mesma sintonia. Como sempre, a questão é a sintonia, né? A gente sempre fala isso. Tudo depende de nós, de como a gente encara a nossa evolução, da vontade da gente de fazer o bem, né? A gente, assim, pode fazer o mal, que a pessoa entra na mesma sintonia que esses espíritos. E só de entrar na mesma sintonia que esses espíritos, você já atrai eles para você. Só de pensar o mal e planejar alguma coisa má, né? Então, há uma ajuda de trabalho mútuo para o mal. O pacto, na verdade, é aquele que você se compromete a ter uma troca de interesses. Não existe, mas há uma harmonia de ideias e sentimentos e emoções, né? Nada mais é do que uma harmonia de pensamentos, interesses mútuos. Mas só que acontece o seguinte, se você mudar essa sintonia, né? Pense assim, o que acontece? Se na realidade eu perceber que eu estava errado, completamente errado, e tentar agir no bem, será que esses espíritos maus vão sair de perto de mim? Bom, eles não vão achar o que fazer, né? Não vão conseguir, guarida, né? Porque você vai estar de uma outra forma, numa outra sintonia, você não vai estar fazendo o que ele quer que você faça. Aí, com o tempo, você perseverando no bem, ali, tentando fazer o bem, pensando numa forma, né? Fazendo oração, fazendo prece,
agindo no bem, eles vão embora, porque eles não vão ter como, né, ficar perto de você. Para quê, né? Você não vai atender. Ou então até você pode ajudá-los, né, a compreender o erro que eles estão cometendo, né? Muitas pessoas acreditam que pode haver vítimas, né? Você lembra que ele falou, possa livrar-se da sua vontade. Pode também, pela vontade dela e pela vontade dela, pela prece e pelas ações do bem, também não ser atingida com esse mal que você, né, pense dela e tal. Tem uma historinha muito bonitinha, né, Lulu? Ei, Lulu! Tem uma historinha até bonitinha, que eu acho muito linda, do Chico Xavier, que o Chico Xavier estava atrasado para o trabalho e tinha uma senhora na rua, falou: Chico, vem aqui, né? Vem cá, que eu preciso que você me explique uma receita que a espiritualidade passou para mim, você me entregou. E ele estava com pressa, ele falou assim: eu vou falar aqui depois. Aí o Emmanuel falou: não, volta lá e explica. Mas eu vou chegar atrasado, não tem problema. Volta lá e explica para ela. Aí ele foi, explicou para ela direitinho, né? Como é que era a receita e tal. E estava andando, tomando o caminho dele. Aí o Emmanuel falou: olha para trás. Ela dando tchau e saindo flores da boca dela, saindo pétalas de flores da boca dela. Então, ele falou assim: imagina se você não tivesse parado, o que, que sairia da boca dela? Então, assim, agindo no bem, né, a gente recebe coisas boas, e agindo no mal, a gente recebe coisas más. Depende da gente. É sempre a gente com a gente mesmo, né? Então, aqui, aquele que quer praticar o mal, chama através do pensamento os espíritos que para auxiliá-lo. E também precisam dele para praticar o mal. Que há um acordo ali, né? Os espíritos precisam da pessoa e a pessoa também precisa desses espíritos, né? Então é isso que se chama de pacto, mas na realidade não há um pacto eterno, né? Muitas pessoas acreditam que esse pacto é um pacto eterno, é uma dependência, mas essa dependência nasce do pensamento, nasce da vontade, da emoção, do sentimento. Então ela pode mudar a todo momento, né? Então, não pense que a gente fica submetido o resto da eternidade a esses espíritos que a gente chamou pelo mau pensamento. Existe a providência divina, a misericórdia de Deus, que está sempre vendo, a espiritualidade está sempre vendo nossa ação no bem, pelo menos a tentativa, né? Isso conta muito, a vontade que a gente tem de ser melhor, de praticar o bem. Só da gente ter essa vontade, repara para vocês verem, vem um monte de espíritos certo, do nada, de repente você fica assim, nossa, mas as coisas estão dando certo. Mas é porque a espiritualidade trabalha por nós o tempo inteiro, quando a intenção é boa, a intenção é do coração, né? Então, Miramês, ele fala o seguinte: entre os homens há contrato, pactos assinados, acordos feitos com espíritos, há sintonia de pensamento. Se queres fazer o mal a alguém, é só fixar o pensamento e logo surgirão espíritos da mesma ideia, com os papéis, os sentimentos e as leis e os desejos. O arrependimento é uma luz que se acende no caminho para o bem. Então, assim, nada há no mundo da matéria que afaste a má influência, ou que traga a má influência e afaste a má influência. Nada. É espiritual. Se queres que os espíritos de luz te guiem, né? Se queres que os espíritos de luz estejam do seu lado, entre em sintonia com eles, pratique o bem e pense o bem também, né? Sinta. Tenta, às vezes acontece muita coisa assim, né? Que a gente fica por conta, alguém fez alguma coisa assim, teve
uma fala, um pensamento que nos magoou, nos ofendeu, é bom esperar um pouco, tentar fez para essa. Quais são os recursos que dão, ele liberta a gente. Então, mais uma vez, a gente se depara trabalhando na gente, que a gente pode afastar os maus espíritos e ajudá-los também, né? Porque quando tem algum espírito que a gente praticou mal, até em outra encarnação, a gente não sabe, né? O que a gente fez para as pessoas, vem nos atormentar nessa vida e percebe que a gente está tentando melhorar, perseverando no bem, a gente ajuda eles a pensar neles mesmos também, a questionar suas atitudes, não é verdade? Então, como alguém toma uma postura que a gente acha absurda, que a gente acha horrível, em vez de logo pensar assim, ai, vontade de matar, a primeira sensação é essa, né? A primeira coisa que a gente pensa é essa, vontade de desganar do doido, porque essa pessoa se ferre mesmo. Mas aí a gente deve pensar na grande coisa que tem dentro do nosso coração, né? Que é a piedade, que é a compreensão. Todos nós temos uma centelha divina dentro da gente, né? Então, assim, deitar a cabeça no travesseiro e pensar mesmo. O apóstolo Paulo, né? Ele falava que o grande desafio dele era ele mesmo, era superar suas más tendências. E ele falava isso, Santo Agostinho falava que antes de deitar, ele sempre analisava os pensamentos dele durante o dia, se ele fez alguma coisa ou pensou mal de alguém, né? Então, assim, um dia a ficha cai desse espírito que está fazendo mal e dessa pessoa também que está se aliando a esse espírito, né? Porque Deus não deixa a gente desamparado nunca, né? Então, as coisas que o espiritismo traz para a gente é muito isso, é uma dimensão da eternidade. Nenhum espírito fica com penas eternas, com questões eternas a trabalhar, né? Então, a segunda pergunta: qual o sentido que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que se referes é uma alegoria, que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para obter riqueza ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que ele cumpre suportar nesse mundo. Sofrerá uma vida futura, quer isso dizer, mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas, talvez maiores e mais penosas, né? Novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim tacitamente entre estes e ele o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, granjeando assistência dos bons espíritos. Então, eu mandei para vocês aquele filme do motoqueiro fantasma, né? Que ele, na realidade, é uma alegoria, é uma historinha que é o cara, né? O Nicolas Cage lá, andando naquela Harley, todo pegando fogo, ele
fez um pacto com o demônio para o demônio poder salvar a vida do pai que estava com câncer. Mas ele, o que ele pediu? Ele pediu para o pai sarar do câncer. Aí o pai sarou do câncer e ele falou que venderia, a alma dele seria do demônio, né? Então o pai sarou do câncer, só que logo depois ele teve um acidente de moto e morreu. Então, assim, vê a fragilidade dessas questões, né? Então, é uma história, é uma alegoria que não existe essa questão. O negócio é bem mais complexo, né? Quem chama, né? Eles falaram que quem chama espíritos, pede coisas da matéria, se enterra cada vez mais na matéria. E se enterra cada vez mais na matéria e se vai sofrer as consequências por colocar-se na dependência dos espíritos impuros. Então, essa dependência, é ele que acredita nessa dependência. Ele obteve uma coisa, uma questão, e os espíritos chegam para ele e falam, agora você, sua alma é minha. E ele acredita naquilo. Mas, assim, a alma não se vende. As coisas espirituais não se vende, não tem preço. Não tem como vender uma coisa que não é sua alma pertence a Deus. Né? Então, a alma é como criação divina, é uma criação divina, ela não se negocia, né? E o que existe é uma ajuda mútua, e essa ajuda mútua ela pode ser para o bem ou para o mal, né? Depende da nossa vontade, da nossa intenção, do nosso sentimento. Então, às vezes as pessoas recebem provas nessa vida recebem resolver, mas aí a pessoa escolhe para o caminho, mas ser pobre não, isso é viver no mundo material. O Espiritismo traz isso para a gente, uma coisa que você ensina, né, e as consequências vão ser, né, muito tristes para você. Então, além de você vai ter, além de você não ter, né, suportado, passado por essas provas com resignação e feito tudo o seu para casa ali direitinho, você não fez isso, além disso, você vai ter mais débitos ainda, né? Mais questões a ser trabalhadas. Então, para frente, as coisas vão ser mais difíceis ainda para você. Então, tipo assim, você não estudou o ano inteiro e tomou no final do ano recuperação. Né? Se você não estudar e não correr atrás dessa recuperação, você vai tomar bomba, vai ter que repetir um ano. E quantas vezes você vai repetir o ano se você não deitar e não ficar, né? Não trabalhar, não se esforçar? Não é verdade? E tem a lei do trabalho, já falando de trabalho, né? As questões que a gente consegue nesse mundo, né? O dinheiro é uma coisa boa, porque ele traz, né, coisas boas para a gente, o sustento, a capacidade da gente, né? Mas tem que vir através do trabalho, né? Não roubando isso das pessoas, não negociando isso com entidades, né? E isso que eu falo porque existe isso, né? Lugares onde os espíritos, junto com os médiuns lá, os médiuns né, com poder, né, de magnetismo, fazem essas barganhas, né? Vocês já viram ou ouviram falar de despachos, essas coisas, né? Eles atraem ali nossos irmãos que são ainda ligados muito à matéria e pedem coisas em troca, né? Fazem esse tipo de pacto. Coloca ali farofa, galinha, né? Cachaça, coisas assim, né? E os espíritos que estão ali ligados se alimentam daquele fluido. E tem muitas pessoas que desrespeitam, chutam e tal. A gente não gostaria que desrespeitasse a gente desse nível, né? E eles precisam de prece, de oração, porque um dia eles vão ter pessoas, né? Vão conseguir se aproximar de espíritos de luz, espíritos bons, que vão ensinar para eles como é que acontecem as coisas. Sempre falam, sempre a ficha cai. Sempre uma hora a gente aprende, nem que seja as duras penas, né?
Então, assim, as coisas espirituais não se compram, nem se vendem. Somente o ignorante em seu sentimento troca os seus sentimentos, a sua dignidade por dinheiro. Se queres ter dinheiro e bens materiais, passa essa vida vivendo e trabalhando, porque o trabalho digno é o valor do seu dinheiro. O valor material é tão relativo, né? Minha mãe falava assim, fácil vem, fácil vai, né? Então, assim, sempre, aí a gente achava algum dinheiro no chão, assim, na rua, eu já achei um bolo de nota na rua, assim, eu ficava, nossa, eu vou gastar, em um segundo o dinheiro desaparecia, eu não sabia como que eu gastei aquilo ali, né? Só que o dinheiro do trabalho, do esforço, a gente dá tanto valor para ele, né? Então, assim, o valor que a gente tem que dar aqui na Terra é exatamente os valores morais, os valores espirituais. O que traz felicidade para a gente? Né? Sendo que o valor é pautado nisso, no nosso trabalho, na nossa perseverança, nos nossos amigos. Eu fico aqui todos, tem umas coisinhas assim tão singelas que me deixam tão feliz que eu me reconheço feliz, né? Eu estar aqui com vocês, encontrando com vocês, podendo fazer, mesmo de longe, tendo esse trabalho, né? Poder fazer as coisas, poder encontrar com vocês, mesmo nessa pandemia maluca. Né? O Renato me perguntou uma vez, né, Renato, por que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Se Deus está permitindo. É claro que Deus está permitindo, né? Então a gente precisa de passar por isso, não é à toa. Então, quanto mais a gente tentar compreender, voltar para dentro de si, nossa, está sendo uma grande experiência para mim, para eu me conhecer. E é esse autoconhecimento que faz a gente melhorar cada vez mais. Às vezes a gente cai sempre nos mesmos erros, né? Mas assim, é com perseverança mesmo, é tentando um pouquinho a cada dia, né? Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito, é procurai o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais virá por acréscimo de misericórdia. É essa frase de Jesus. Ele mostra bem isso. Se você procura o bem, se você persevera nesse bem, tenta se compreender suas emoções, seus sentimentos, o resto vem, né? O dinheiro aparece do nada. Com trabalho, o dinheiro aparece, não é? Mas assim, às vezes não é aquele. Mas assim, nada vem sem merecimento e sem perseverança, né? Então, tem uma coisa que eu queria ler para vocês que é rápido. Cultive em verdade, e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluntariosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível que trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadequação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a informação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é a realização muito distante. E eu grifei essa frase aqui, ó. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder ao benefício. Então, assim, todos os setores da vida, você tem que se preparar, trabalhar
e também merecer, né, os ganhos, os benefícios que você vai ter. Da redenção, da causa da redenção, esperando igualmente viver longe e a fonte da felicidade, porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor, que esse bem celestial ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. A paz é a conquista de cada um, não é? Então, é com muito trabalho e perseverança no bem que você conquista ela dentro do seu coração. Então, o maior combate, né, do Paulo, que eu já disse, é com ele mesmo. Não existe pacto, o que há são sintonia de espíritos com a mesma intenção, você e o espírito, né? E não existe condenação eterna. E a misericórdia divina é infinita. Deus é infinitamente justo e bom. Então, não há espírito que se submete, não há pessoas, né, espíritos que se submetem a outros eternamente. Mudar a sintonia. Não é? Então, eu queria abrir os microfones, né? O Marcelo, você pode abrir os microfones para a gente? Para os meninos fazerem, porque eu vou querer que vocês deem a sua opinião, falem sobre o que vocês quiserem, façam perguntas. E também eu queria que vocês falassem, se cada um quiser falar, qual que é o pacto que vocês gostariam de fazer consigo mesmos? A gente tem uma tradição, meninas, Catarina, Lurdinha e Cida. A gente tem uma tradição lá na Mocidade, sempre fazer uma brincadeira, uma dinâmica, uma coisa engraçada. Como é que não dá para a gente virar de cabeça para baixo, estourar balão, fazer uma bagunça danada que a gente faz lá? A gente vai aqui fazer essa perguntinha, né, para deixar para vocês, quem quiser falar, né, sobre isso, e quem não quiser falar, pode só refletir hoje, na hora que tiver no travesseiro, igual o Gabriel tá ali, ó, microfone fechado. Se Marcelo, olha aí. É só apertar o botão. Então aperta aí, Renato, pede pro seu pai apertar seu microfone aí, pra gente escutar. É porque se ele apertar, eu não consigo desabilitar aqui. Aí, pronto. Não já Oi, beleza aqui. Ai, que ótimo. Vamos começar aqui. Malu, você quer falar primeiro? Então, quer falar, o Gabriel? Não. Não, quer sim. Quer fazer alguma pergunta? Não. Eu quero, Júnia. Ah, lógico. Vamos lá. Claro. Você perguntar, Júnia, é o seguinte. Você perguntar, Júnia, deixa eu te esperar. Que nenhuma punição é eterna, né, Júnia? Isso. Nenhuma punição é eterna. Não existe aquela coisa de ficar no inferno eternamente. Deus não ia ser justo e bom se isso acontecesse, né? A pessoa que arrepende... Você falou de uma pessoa que curou o câncer, foi atropelada de morte. Foi uma pessoa importante ou não? Não, eu estava contando de um filme, sabe? Que era sobre um cara que fez o pacto com o diabo. Para a gente ver que não existe nem pacto, nem diabo. Concordo. Não é? Era só uma alegoria. Igual a história do Chapeuzinho Vermelho. A história do Chapeuzinho Vermelho ensina para nós que a gente não deve desobedecer a mãe. Não é? Mais ou menos isso? Que a Chapeuzinho desobedeceu a mãe e encontrou com o lobo, aquela questão toda. Levou um susto danado, o lobo engoliu ela. Aquilo não aconteceu, é uma historinha.
né? Sim. Pois é, o que ela nos ensina? Nos ensina, deixa um A não falar ensinamento também. a não falar com estranhos, né? Isso mesmo. E E não obedecer a mãe. desobedecer a mãe. Então, as histórias que as pessoas fazem pactos com o demônio, o que ela nos ensina? Demônio não existe. É que a gente não deve associar a pessoas do mal, não é? É. A gente deve orar por eles, né? Fazer prece por eles, né? Tentar seguir no bem e ter bons pensamentos, né? Cidinha aí, meninas, querem perguntar alguma coisa? Cidinha? Ei, Cidinha? Ei, Catarina? Tá? Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Falta muito ainda. Vamos abrir discussões. Mais fácil eu continuar entendendo o que eu continuar do que possivelmente. Mais fácil comigo. Que barulheira é essa? E daqui, juiz? Isso, pode perguntar. Vamos, Gabriel. O que tem que ser eu sempre? Então, vamos lá. Vamos tentar falar diferente agora. O que você entendeu, Malu? O que você entendeu? Não, é que não existe essa história de pacto com demônios, não existe. Quando nós mesmos vemos as coisas em associação, meio que uma associação, nosso pensamento, ele tipo, chama os espíritos ruins e a gente fica naquela onda de coisas ruins, sentimentos ruins, energia, tudo isso a gente envia para essa pessoa. Você acha que esses espíritos influenciam os nossos atos? Podem. Podem fazer coisa má com as pessoas? Mas assim, a partir do momento que a gente está em uma associação com isso, a gente começa a ser suscetível a, tipo, ideias, entendeu? Eles colocarem ideias na nossa cabeça, nos influenciarem de várias formas. E como é que a gente faz para poder nos livrar disso? Começar a elevar o nosso pensamento, fazer prece, ir na fidelidade também. Pedir, se for uma coisa que você não consegue controlar, mesmo tentando mudar o seu pensamento, se for uma coisa que, mesmo o seu pensamento sempre acaba voltando para alguma coisa ruim, procurar ajuda, perguntar, tipo assim, fazer evangelho no lar, pedir ajuda. Fazer prece sempre. Boas dicas, boas dicas. E Gabriel, o que você, qual o pacto que você faria consigo mesmo? Que o pacto é da gente com a gente mesmo. Fala, meu amor. Deixa eu pensar um pouquinho. É porque eu ia falar, tipo, o que eu entendi. Então fala. Que é meio que a Malu falou, que não a gente não tem que criar pacto com os outros, sabe? Eu acho que é importante a gente fazer um pacto com nós mesmos de tentar sempre manter um padrão vibratório elevado, sabe? Porque aí as coisas não vão ficarem ruins sempre. E eu fiquei pensando nesse trem do motoqueiro fantasma, lá naquele queria um pacto para o pai dele ficar bem. Aí eu fiquei pensando que, às vezes, quando a gente fica pensando, quando a gente é pessimista e quando a gente está com a vibração baixa, as coisas tendem a ser ruins. E quando a gente pensa positivo, a gente pensa uma vibração boa, as coisas acontecem a favor, sabe? Eu acho isso. É aquela velha historinha do que você planta, você colhe, ele volta para você, né? O que você faz, bem ou mal que você faz, ele volta para você. Ô, Júnior. Oi, meu bem. Fala. Que minha mãe é pessimista? Sua mãe é pessimista? Eu acho que ela é. Ela não consegue ver positivo nenhum.
Então, fala com ela, toda vez que se ela estiver sendo pessimista, você fala com ela alguma coisa boa, para ela ser otimista. Mostra para ela o lado bom das coisas, não é? Eu vou mostrar. Isso aí. Então, assim, qual que é o pacto que vocês fariam consigo mesmo? Bom, aqui, ó, deixa eu pensar uma coisa para vocês terem essa ideia. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma coisa que hoje mesmo eu fiz um pacto comigo mesma, que eu percebi em mim que eu sou muito impulsiva. Então, assim, quando tem alguma coisa que me atinge, que eu fico assim, horrorizada e tal, a minha tendência é agir rapidamente e meio desorientada, né? Já daí o que eu tenho que consertar as coisas que eu fiz por impulso. Então, hoje eu pedi para mim mesma, Júnia, pelo amor de Deus, quando alguma coisa te afetar muito, respira fundo, espera a poeira baixar, né? Pense no que você está fazendo, não haja por impulso. Principalmente a gente pensa assim, nós estamos envolvidos com muitas pessoas, né? Nós tá a quarentena. E eu tô achando horrível essa quarentena. É verdade? Você achando o quê? Horrível essa quarentena. Horrível. Aí, Renato, uma boa oportunidade você dia idoso, o que que você diz? Faz um tanto de coisa. Então. Aqui, Nossa, o que que você quer? Então, assim, é uma oportunidade, não é? O que você ficar em casa? o que tá Fala, Lu. tudo Parece ruim, que a Lundinha quer falar. tá sendo horrível ficar em casa. Pois é, então nós vamos fazer o seguinte. A gente vai ficar em casa, né, durante algum tempo, né? Vamos ver até quando. Então a gente vai tentar aproveitar o máximo para tentar compreender o que está acontecendo. O que essa quarentena trouxe de bom para você? O que você aprendeu com ela? Ela tem alguma coisa boa para mim? Eu acho que sim, não é? É Pelo menos você já está conseguindo Júlia? controlar a sua ansiedade, não é verdade? Verdade. É. Ansiedade de Eu lá sair, de muita ir para a coisa. rua. É. Qual é, Gabriel? Eu acho que é importante a gente fazer um pacto de tentar ver o lado bom das coisas, por mais difícil que seja. Legal, gostei. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Lulu? Ô, Júnior, o mais importante, você está ouvindo? Tô. Está ouvindo? Tô sim. Está ouvindo? Tô. Sim. É porque o mais importante agora dessa quarentena é a gente poder cooperar com o mundo, né? É. Da Ver que a gente da faz nossa parte contribuição. É. Fazer a nossa parte, né, Lu? Da nossa contribuição para a sociedade, para os nossos amigos, para os vizinhos, para todo mundo, para o mundo no geral.
né? Ser É um momento solidário da é gente uma coisa que a gente pode também fazer esse pacto. refletir sobre os valores, né? Isso, É verdade. todo mundo igual, todo mundo é o mesmo. Não é um só. O sacrifício de todos. Aham. Tantas aprovações. Agora, nesse momento, estamos tentando nos conhecer melhor, tentando suportar, tentando ter tolerância com nossos irmãos. Peço, Deus, nesse momento, que olhe para a terra, que afague os corações dos aflitos, que faça o melhor para todos nós. Agora estamos compreendendo que a terra é de todos nós, que não existem fronteiras, elas só são fictícias, que fazemos parte da humanidade e que deveremos nos ajudar e amar a todos. Agradecemos por toda a oportunidade que nos é oferecida, com resignação e fé, e proteja-nos sempre, que assim seja. Obrigada, meus amores. Até semana que vem, que a gente vai poder fazer de novo a nossa reunião. Agora acabou, né? Júnior? Aguardem instruções. Agora acabou, Júnior? Acabou? Agora que eu sei que eu vou poder passar PowerPoint, o Marcelo me ensinou, falou que vai me ajudar, eu vou fazer umas coisinhas bem legais para a gente, tá? Esse de hoje só foi a experiência. Acabou, A Júnior? primeira experiência. Acabou, Renato. Acabou, Renato. É, Manda um Marcelo? beijo aí para sua mamãe, para seu papai, para sua irmã, Beijo. tá? Renato, fica com Deus. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, Gabriel. Fica com Deus. Tchau, Obrigada, Tchau, Marcelo. gente. Beijo. Tchau, Manu. Ó, Marcelo. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, Marcelo. Tchau, Lu. Tchau, Cida. Oh, tchau pra vocês. Um beijo. Tchau, Catarina. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Um beijo.